E aí, galera, tudo bem? Comunidade Cisco FSO, a gente está aqui com mais um vídeo bacana. Agora é uma entrevista com o nosso colega Fernando. A gente vai saber muito mais sobre a carreira do Fernando, sobre o mercado de APM, etc. Mais um pedaço do tipo de conteúdo que a gente entrega aqui na comunidade Cisco FSO, Cisco Full Stack Observability, né? Lembrando que nossa comunidade fica disponível em community.cisco.com. E aí você seleciona lá português, para você vir na comunidade onde o conteúdo é todo em português, clica FSO, de Full Stack Observability, vai estar tudo ali, todos os nossos posts, vídeos, anúncios, brindes, promoções que a gente fizer, tudo vai estar lá para a gente poder interagir como comunidade. Obviamente, todo esse conteúdo vai também disponível, ele é publicado automaticamente entre LinkedIn, YouTube, Twitter, onde tiver o perfil da comunidade Cisco Brasil, esse conteúdo vai ser publicado e vocês terão acesso também, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Hoje a gente está com o Fernandão aqui e vamos conhecer um pouco mais sobre ele, apresentar o que ele faz hoje na Cisco e vamos aprender muito, porque eu aprendo pra caramba com esse cara, sobre o mercado de APM, Application Performance Monitoring, e também falar sobre o futuro desse mercado, com Full Stack Observability, falar sobre os profissionais que atuam nesse mercado e como se preparar para atuar, né? Como ser um profissional da área de APM ou de Full Stack Observability. E aí, Fernandão, tudo bem? Graças a Deus, Kleber. Graças a Deus, tudo jóia. Feliz de estar aqui com vocês, gravando um vídeo. Você fala entrevista, mas eu gosto de bate-papo. Fica mais informal, mais tranquilo e mais relaxado. É verdade, um bate-papo, porque a nossa linguagem também é até mais informal, para a gente conversar mesmo, né? Nosso bate-papo com a comunidade, né? Eu espero que a galera possa interagir também, deixar comentários ali para a gente trazer mais conteúdo em cima do que você falar. Fernandão, bom, hoje você está no time de Sales Engineers da Cisco App Dynamics, certo? Fala um pouquinho aí sobre o que você faz, a sua atuação. Perfeito. Eu posso contar um pouquinho de como eu cheguei aqui primeiro? Um pouquinho da minha Vamos, história? Até eu bora. cheguei. Porque é um pouco engraçado, tá? Eu sou mineiro, do interior de Minas, uma cidadezinha. A minha família é toda muito simples, gosta muito de roça. Em Minas tem muita roça. E teve uma vez que um vizinho meu tinha um videogame. Eu falei, que é isso, gente? Eu tô falando 35 anos atrás. Videogame nem Atari existia direito ainda. E eu gostei muito daquilo e comecei a ter um pouco de interesse. Comecei a trabalhar muito cedo para juntar dinheiro para comprar um videogame. Aí depois eu descobri que tinha um tal no computador. Esse aqui é mais evoluído. Só que aí o dinheiro não dava mesmo. Aí foi uma batalha, meu pai me ajudando, até que eu consegui ter um computador. Só que antes disso, hoje tem muito conceito de bullying, mas sempre existiu, na minha época era outro nome, é zoação mesmo. Meus amigos a pegar minha mochila, tinha muita revista de programação, e eu comprava essa revista, sabe como? Meu pai fazia um cheque, colocava no correio, e a revista de programação chegava para mim, eu não tinha nem computador. Então a minha paixão por tecnologia começou muito cedo. E Deus... Aquelas revistas basic, é isso? De programação, nos Exato. TK3000 e etc. Tem muitos anos, eu não vou lembrar o nome do autor, mas era um autor que tinha muitas revistas ensinando a fazer programação. Eu não sabia nem o que era isso, mas eu gostava daquilo e lia. É, E o... não salvava o que você programou, né? Ou Tinha nem salvava já. computador, cara, não tinha nem computador, era só revista. Mas, Nossa, tá mas bom. aí Deus encaminha as coisas pra gente, eu tinha muita paixão por isso. E ele colocou no meu caminho um negócio chamado Senai. Na minha cidade, tem uma empresa siderúrgica que tem um convênio com o Senai até hoje. Na minha época, tinha um convênio com uma turma, que era uma turma de informática, que eles falavam. Era uma vez por ano, tinha prova, tudo. Passei, eram 2 anos, 8 horas por dia, estudando só tecnologia. Isso abriu muito a minha mente, me ensinou bastante. Era puxado, era nota 90% nas provas, mas aquilo me deu um bom direcionamento e um conhecimento absurdo. E dali eu fui mudando de empresa. Saí de Minas, fui para morar em São Paulo, eu tinha 19 anos, se não me engano, com uma turma de amigos do Senai. São Paulo é o maior mercado de emprego no Brasil para a nossa área. Só que dali eu fui para Curitiba,
Depois vim para Brasília, onde eu moro hoje, fui fazer um projeto de 6 meses em Brasília, estou aqui até hoje, há mais de 20 anos. Eu gostei muito da cidade. E trabalhei nesse período em vários tipos de empresas, tá, Kleber? Trabalhei em empresas de varejo, de finança, de telco. Trabalhei muito tempo na telco aqui em Brasília e trabalhei nessa telco em várias áreas, porque eu gosto muito do desenvolvimento, muito. Apesar que hoje, profissionalmente, eu não faço mais dinheiro e trabalho desenvolvendo, mas eu ainda faço isso como hobby, para poder, não só hobby, para estar com o aprendizado em dia e também por hobby também, porque eu gosto mesmo. Então, eu trabalhei em várias áreas, desenvolvimento, analista, e eu fiquei muito tempo de produção dessa empresa. Aí foi quando eu comecei a falar assim, meu Deus do céu, esse povo não tem vida. Eu não tinha vida nessa época. Simplesmente não tinha vida, porque o problema acontece em produção todo tempo. Imagina você tem 500 sistemas para tomar conta, para vigiar, era muito difícil. Então era um pedacinho muito complicado e foi aí que o APM entrou na minha vida. Isso foi em 2012. Uma curiosidade, Fernandão, que linguagem que você começou ali? Clipper. A primeira linguagem lá no passado foi Clipper. Depois eu conheci o Visual Basic. Adorei Visual Basic, era gráfico, era visual, muito mais bonito que Clipper. Microsoft Axe também dava para fazer alguma coisa. Até que por volta de 2000, 2001, eu trabalhei numa empresa em São Paulo de entretenimento, chamava fulano.com. Eu não vou ficar falando nome de cliente não, mas isso eu trato com muito carinho. Porque é ali que eu conheci o mundo web. E fui para Java e HTML, front-end, essas coisas. E hoje em dia, eu não sou nenhum especialista em nenhuma delas, porque, na minha opinião, a gente tem que saber, não é a linguagem, é a lógica da programação que é importante. Eu aprendi lá no Senai, meses só surge constantemente, surgem novas linguagens, melhorias, então a linguagem a gente aprende, a lógica que é importante. Mas o Java é o meu maior conhecimento, mas eu sei fazer alguma coisa em PHP, Python, .NET, o que precisar, eu sei fazer alguma coisa e sei me virar do outro lado. E eu também já tenho um tempinho, eu aprendi a parte de front-end, bastante HTML, JavaScript, estou falando de Angular, React, tanto para aplicativo móvel quanto para poder aplicação web, navegadores web. Então, o meu conhecimento está aí, nessas linguagens. Até Natural eu já aprendi. Espectro amplo. Um pouquinho de cada coisa. Boa. É o famoso bombeiro, apagador de incêndio. E aí começou um monte de problema na operação lá, o APM veio para a tua Então, vida. essa é a parte interessante. Eu só soube o que é a PM depois que eu fui contratado para trabalhar com a PM. Naquela época, tudo era muito desesperador. Tem um chamado, ou então a gente sabia que tinha um problema quando alguém ligava para o chefe, aí o chefe vinha, não tinha nem chamado ainda, eu tinha chamado, era ler log, dump de memória, tudo isso para identificar problemas, sala de guerra, sala de crise, um desespero. E eu não gosto de coisa muito repetitiva. Então eu comecei a criar soluções internas para ficar vigiando para nós, pra ficar vigiando as aplicações para a gente, lá instalar se tem problema, se não tem, buscar log, fazer. Cara, eu fiz um bem bolado lá que ajudava muito, mas não era o suficiente ainda, não dava causa raiz, ele só deixava a gente respirar. Até que surgiu a oportunidade de trabalhar numa multinacional em 2012, que na época era uma empresa que tinha o APM como líder de mercado. Foi difícil, 6 meses de entrevista, quase 10 entrevistas, pensei que não ia passar, mas no final das contas, entrei lá. Aí foram falar para mim assim, você vai... E durante a entrevista, sempre muitas perguntas de tecnologia, de comportamento, de atitude. Eu sabia que ia trabalhar com uma solução, e chega no final, a sua solução é essa aqui, você vai trabalhar APM. O que é isso? Quando eu descobri o que era o APM de verdade, eu falei assim, meu Deus do céu, eu passando 5 anos na produção lá sem dormir, tentando achar problemas, sala de guerra, e aqui uma solução que poderia ter me ajudado. Aí eu entrei em desespero e alegria ao mesmo tempo. Eu pensei assim, 5 anos sem dormir direito, mas foi um aprendizado, porque se não tivesse passado por esse aprendizado, provavelmente eu não tinha conseguido aquele emprego. E agora eu falei assim, agora eu tenho que ajudar as outras pessoas que passam pelo que eu passei. Porque vida, dá para ter uma vida saudável trabalhando na operação, dá para ter. Só que a gente tem que ter a ferramenta correta. Senão aí não tem jeito. Aí, desde então, eu me apaixonei por essa área, por esse segmento. E aí, nessa época, mais ou menos, não tinha essa linguagem de DevOps, essas coisas, né? Foi começando a formar mais recentemente, né?
Até que tinha, mas, por exemplo, containers. Ninguém falava em containers, microsegmentação naquela época. A experiência do usuário estava engatinhando, por poder ter aplicações, monitoramento no browser. Aplicativo móvel, mal tinha lançado o iPhone e o Android. Então, era algo muito novo naquela época. Então, tinha alguma forma de monitorar a experiência do usuário, mas era muito pouco e muito rudimentar. Era muito mais focado realmente em aplicações em data center. E a própria tecnologia daquela época ajudava a ser assim. Por exemplo, não existia APIs, chamadas de APIs, as páginas que você acessava no Internet Bank, por exemplo, qualquer coisa que você fazia, recarregava a página inteira para trazer o resultado. Não é igual hoje que chama só API, um pedacinho específico. Então, tinha sim a parte de monitoramento da aplicação e tudo, mas diferente. E DevOps, falar que não tinha não é tão certo, mas não é igual hoje. Não é igual hoje, isso é um fato. Não era tão formal a estrutura, a organização e etc. A gente está ganhando outros nomes aí, né? Também para algumas funções críticas, como Site Reliability Engineer e etc. Né? Uhum. Legal. E um fast forward até hoje, como é que foi essa trajetória aí? Desde o momento que você descobriu a PM, o que você foi fazendo com eles? Você falou, vou ajudar outras pessoas. Como é que aconteceu aí essa trajetória até hoje? Perfeito. Primeiro ponto, apesar de eu ter trabalhado uma grande variedade de segmentos da indústria e linguagens, o meu Mugino era muito pequeno comparado ao Brasil e ao tanto de cliente. Então, quando eu fui para essa empresa em 2012, o foco deles era setor público. Então, aí eu aprendi a como vender para o governo, que é diferente de vender para o setor privado. Então, eu comecei a conhecer as empresas grandes do governo e estaduais também. Então, quando nós íamos numa empresa dessa de tecnologia fazer a apresentação da nossa solução, normalmente tinha uma prova de conceito depois, então as pessoas falavam assim, nossa, isso aqui realmente faz a diferença no dia a dia. Então aí eu comecei a conhecer muitas empresas, mais segmentos ainda. Meu mundo se expandiu muito de conhecimento de empresas e pessoas e aprendi muito também, porque eu chegava às vezes no cliente, eu sabia de linguagem, sabia de ambiente, mas chegava lá era diferente do que eu sabia. Então, para mim também sempre foi um desafio. Mas como eu gostava muito daquilo e falava com meus clientes com muita paixão sobre o resultado final, eles falavam assim, esse menino está falando mentira, porque isso parece mágica, não existe mágica, eu quero ver. Aí a gente mostrava, assim, realmente não é mágica, é tecnologia, funciona. Boa! Nesse período aí, você descobriu algum caso incrível aí, algo que você tenha visto, uma aberração, algo que te chamou muito a atenção ou não? Bom, deve ser muitas experiências, né, Fernandão? Tem muitas, graças a Deus. Não vou falar aberração não, mas são engraçadas. Eu vou contar uma das primeiras. Eu não vou falar nome de cliente, tá? Fui fazer uma prova de conceito. Um cliente com muito problema no ambiente de produção dele, caía a cada 30, 40 minutos, caía no ambiente deles. E normalmente, quem sente a dor e procura uma solução de APM é a equipe de operação, de produção, porque é ali que caem as coisas. Então, normalmente começa por ali. Aí, fomos lá, fizemos a análise do ambiente dele, colocamos o agente e rapidamente pegou o problema. Realmente pegou. E aproveitamos aquele momento e olhamos outras situações da aplicação dele também, não só essa queda constante. E é comum, no final de uma prova de conceito, ter uma apresentação do resultado. Aí esse gerente da operação falou para a gente assim, vamos chamar o nosso gerente de desenvolvimento, mas você toma cuidado, porque ele é nervoso. A gente tem umas rixas de vez em quando e ele não vai gostar do que você vai mostrar, não, porque você está apontando dele. Beleza, falta a apresentação. Aí eu mostrei com muita cautela, até com medo do cara, do gerente lá falar alguma coisa comigo assim em excesso, mas muito tranquilo, porque eu não estava falando mentira, eu estava mostrando fatos e não é apontar dedo, porque a gente fala que o APM tem o costume de apontar o dedo, não é apontar o dedo no sentido ruim, é apontar o dedo no sentido bom, a causa raiz do problema, está aqui, ó, se você corrigir isso, você vai ter uma vida melhor. A apresentação inteira, o gerente em silêncio. Aí de repente, levanta a mão e quero falar. Aí eu falei assim, agora vem. Aí ele falou assim, eu quero agradecer, porque eu estou cansado de falar que tem problema, das pessoas falarem que tem problema de aplicação, e a gente não consegue reproduzir, não consegue achar, não consegue resolver, a gente fica essa briga entre desenvolvimento e produção. Agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer.
Então, eu não conhecia a solução, não sabia que existia, e já gostei só de saber o que ela está fazendo para mim. Então, eu falei assim, Olha, opa, e é verdade, porque a gente, é comum a gente ver nos clientes, ainda existe bastante a sala de guerra, a sala de crise, e que todo mundo vai para lá, nos primeiros minutos, primeiras horas, todas as áreas provando que não fez nada de errado. Fica realmente chato, não tem parceria. E com a PM é diferente, ele vai te mostrando a causa raiz. Se precisar de uma sala de guerra, uma sala de crise, são as pessoas corretas que estão lá, já sabendo onde é o problema que tem que resolver. Então, a parceria já começa logo de cara. Logo de cara. Esse é um caso de bom, muito bom. E assim, para a galera da comunidade que já conhece bem a APM, tudo bem, mas para quem não conhece, quais as perspectivas que a gente teria dentro de um APM? Banco de dados, servidor de aplicação, a própria aplicação, o código daquela aplicação, as interconexões com APIs, o que mais tem ali? Qual que é a perspectiva geral de um APM? Muito boa pergunta. E aí eu vou dividir a minha resposta no passado e daqui para frente. Para ficar mais fácil também, quem está vendo a nossa conversa, entender o porquê da evolução. Tá? Quando veio o APM no começo, existia muita preocupação de consumo de overhead da aplicação, porque você está colocando um agente junto com a aplicação que ele tem um consumo. Então, antigamente, era muito preocupado em fazer isso e dar um overhead muito grande de aplicação e não ser possível usar um agente. Tá? Até que existia agentes que se colocavam em produção com overhead muito baixo, que era imperceptível. Esse é o objetivo. E o que esse agente faz? Ele se acopla no servidor de aplicação. Isso lá atrás, tá? Bem no começo. O servidor de aplicação, e ele, através de tecnologia, por exemplo, a Java Bytecode Instrumentation, que é um termo bem técnico, mas no grosso, ele fica vendo, está dentro da aplicação, do runtime, vendo tudo que é executado, todas as classes e todos os métodos. Aí ele sabe que houve uma query no banco de dados, qual query que foi, o tempo que o banco demorou para retornar. Então ele vê tudo. Então, a interface gráfica sempre te mostra uma aplicação com servidor com Java tal, ou .NET, PHP que seja, e transação por transação, ou seja, toda vez que um usuário dá um clique no botão, seja no browser, seja num aplicativo móvel, esse clique chega até o servidor de aplicação e começa a ter essa execução de código. Então, o agente do APM tem a função de entender essa execução e mostrar de forma fácil e clara onde é que está gastando mais tempo. Essa é a primeira função da APM. Tá? Isso começou assim. E existiam muitas soluções de monitoramento de infraestrutura sozinha. Básicas, CPU, memória e disco. E a experiência do usuário começou muito devagarzinho. O que é o experiência do usuário? É um agente que fica no browser e no aplicativo móvel, só naquela aplicação, não é no ambiente do usuário final, entendendo como é que está a minha experiência, porque o meu computador pode ser mais ou menos potente que de outra pessoa. A minha internet na minha casa pode ser melhor ou pior do que de outra pessoa. Então, quando eu falo monitoramento de experiência do usuário, é entender isso também. O meu celular pode ser melhor ou pior. Então, a experiência do usuário engloba esse pedacinho também. Isso já é de uns anos para cá, não é junto com o começo da APM. Então, tem toda essa compreensão. Experiência do usuário, que vai entender a infraestrutura do usuário, onde ele está usando, vai dentro de casa, entende query, código, chamou uma API num serviço externo ou interno, toda essa correlação e juntou infraestrutura também. Então, aí hoje o APM é muito completo, porque ele tem tudo isso e pode te falar o seguinte: o código está lento para fazer essa query, apenas com uma transação específica, mas a culpa não é da query. Ou é da query, ó, fiz aqui em plain e mostrei que tem um full-scan na query, tem que melhorar. Ou não é da query porque tem um problema de disco, de performance do disco no banco de dados. Então, hoje, juntou tudo isso. Isso é o nosso futuro, que a gente aqui nós chamamos de FSO, Full Stack Observability. Que é o que faz sentido, né? Porque não adianta a gente ter um monitoramento só da infra, ou só da aplicação, ou só da experiência do usuário, sem correlacionar isso tudo. A gente volta para o monitoramento de silo do passado. Não tem correlação. Aí vai passar de guerra e briga de novo. E hoje, isso é a visão que a gente tem na Cisco App Dynamics, onde você está hoje. A visão da Cisco, deixar bem claro. A visão da Cisco é essa. Full Stack Observability. Não adianta ter monitoramento de silo, porque vai continuar tendo confusão. Legal, então
era, era mais silo e etc. A gente está ampliando esse escopo, né, essa perspectiva. O que vem pela frente? O que você acha que vem pela frente, Fernando? Mais uns 5 anos aí. Tá muita coisa acontecendo, transições para nuvem. Depois Isso. se fala em transição massiva para nuvem, mas depois esse negócio começa a custar caro, o cara começa a voltar. O que você vê dentro dessa perspectiva de full stack observability? Muito bom, porque tudo que eu falei até agora, eu não falei nada de cloud native, SaaS, microsegmentação, porque isso não é velho e nem é novo, está ali no meio termo de uns anos para cá. Qualquer estudo que a gente leia em estatística mostra que o caminho do mercado está indo com o considerador no chão para esse ponto. Microsegmentação, containers, Kubernetes, OpenShift, diversos outros derivados. As empresas estão deixando de ter o data center próprio, indo para SaaS, contratando serviços ou mesmo infraestrutura, ou então as empresas que têm o data center ainda estão fazendo híbrido. Então ficou cada vez mais difícil, sabe, Cleber? Então o futuro está indo para isso. E se não tiver um FSO, se não tiver um monitoramento de todas as pilhas da execução, tiver tudo isolado, vai ter dor de cabeça, porque você não vai saber onde é o problema. Hoje é muito difícil. Quer ver um exemplo simples? Como é que você diferencia se é um problema no aplicativo, no celular, com o celular do cliente que é configurado errado, ou se é a internet que está usando é dentro do data center? Aí, olha essa palavrinha também, internet. Como é que você diferencia isso? Ninguém tem controle. Então, se não tiver um monitoramento também da internet e saber o que está acontecendo ali, fica muito difícil. Aí eu vou voltar nesse ponto que você falou. Tá indo para a nuvem, é caro. Aí vai e volta, vai e volta. Por que no FSO também não tem já uma inteligência para saber que você está usando algo você está reservando alguma coisa na nuvem em excesso? Por que aí ele já não corrige isso e diminui um pouquinho? Baseado no comportamento sazonal da aplicação. Por exemplo, quando tem um Black Friday, o FSO já tem que identificar que aquele é um momento especial e tem que aumentar as máquinas sozinho. Passou o Black Friday, ele tem que identificar quem passou isso e diminuir. Então tem que ter uma linha de base dinâmica das aplicações para entender esses comportamentos e começarem a ter ações inteligentes. Só que se não tiver o todo, é difícil. O FSO da Cisco é até economia de custo de infraestrutura. E tem um outro ponto, Kleber, muito importante que eu não falei ainda. Para mim, a cereja do bolo do FSO é o contexto de negócio. Porque toda vez que a gente fala de monitoramento, todo mundo pensa em técnico. Talento é o famoso carregando aquela ampulheta no banco. Todo mundo pensa nisso. Está carregando, aí começa. Por que talento? É para todo mundo? Onde que é o problema? É rede? É banco? É aplicação? O que é? E todo mundo esquece do contexto de negócio. Só que a área de negócio é quem move a empresa. É ali que está fazendo todo o business da empresa sai dali. E eles começam a fazer perguntas que ninguém tem resposta. Perfeito, parou meu CRM aqui, parou meu e-commerce. Qual que é o meu impacto financeiro nisso? E se for uma aplicação que não é financeira, tem um impacto de negócio também. Sempre tem. E uma aplicação não tem uma aplicação sem objetivo de negócio. Quem responde isso? Ninguém. Normalmente, esse tipo de resposta vem uma semana depois, onde as equipes usam BI, pegando dados de um lugar, dados de outro. Mesmo assim, a informação não é conclusiva. Principalmente uma informação financeira que não chegou ainda na aplicação do data center. Está presa a informação financeira lá no celular ou no browser. O FSO da Cisco traz isso também. Por isso que eu falo que é a cerejinha do bolo. Porque além de toda essa informação técnica que traz, eu vou te falar o seguinte. Você tem uma aplicação que está com um problema aqui na transação A, B e C. Só que a aplicação B está impactando uma meta de negócio e se não for corrigido, você vai ter um impacto financeiro de tantos mil reais, tantos milhões de reais. Qual que você vai dar prioridade para corrigir o problema? Da transação A, B ou C? E ele mostra essa informação com os valores mesmo. A gente com os valores. Ou a receita perdida. Receita perdida, você tem uma receita aqui com potencial risco de perda, porque tem um problema que se não for corrigido, o usuário vai para o seu concorrente. Vai para o concorrente e não vai vir aqui, você vai perder dinheiro, corrige rápido. Então, esse tipo de informação em tempo real, não é BI, é tempo real.
Isso ajuda muito as equipes ficarem mais parceiras ainda. Eu já contei o caso da parceria de desenvolvimento e operação. Agora estou colocando mais uma área da empresa como parceira, que é a área de negócio, porque ela vai ser usuário consumidora online desse tipo de informação. Ela não precisa ter um painel técnico, ela não tem interesse em saber que é uma query problemática, mas tem interesse em saber qual é o impacto financeiro de um problema na aplicação dela. E é certo, então, a gente dizer que o conceito Full Stack Observability, ou essas pilhas, né, ou a pilha em si da aplicação que vai para o usuário, ele começa lá na experiência digital, que é aquilo que está de frente para o usuário, a experiência que ele tem com a aplicação, com o site, né, aplicação ou site, né, seja mobile ou plataforma, e começa a descer isso, né? Vem desde a experiência que ele tem lá na tela dele, até a aplicação em si, os erros de aplicação, leitura de banco de dados, etc. Desce um pouco mais para a camada de conexão, rede, internet e tudo mais, até que ele chegue até nos workloads ali, né? Quanto está usando de processador, disco, como que estão os containers, é tudo isso. E também de segurança, né? Se o aplicativo... Não, é isso? É isso mesmo. Eu não falei ainda, porque o FSO ele é muito completo. Eu falei de algumas coisas, eu vou complementar um pouquinho o que faltou. Segurança. É algo que a gente tem que levar a sério. E normalmente, se leva a sério, depois se dá um problema. E houve um ataque, aí que as pessoas, nossa, a gente esqueceu de olhar isso. Não que as empresas não olhem segurança, elas olham. Mas o tipo de segurança que eu estou falando é uma segurança em tempo de execução. Não é Fire, não é bordo, não é nada disso. É execução da aplicação. Um exemplo prático. Recentemente, teve um problema do Log4j, de falha de segurança. Se a equipe de segurança tiver um costume de fazer uma análise numa aplicação antes de liberar para a produção, de código e a biblioteca usada, se tivesse feito esse teste há 6 meses atrás, não ia pegar essa vulnerabilidade, porque ele apareceu depois. A aplicação já está em produção, já está acontecendo. Então, o FSO tem um módulo que você habilita que ele começa a fazer em tempo real a análise da execução do código, se está usando a biblioteca e tem uma vulnerabilidade nela e, olha que interessante, não é só ver se tem, não. E vai te falar assim, você tem aqui na sua aplicação, está usando a vulnerabilidade do Log4j e alguém já tentou usar e conseguiu usar. Ou então, se você der a permissão para a inteligência dele, é o seguinte, você tem vulnerabilidade, alguém tentou usar e eu não deixei. Eu bloqueei, não consegui. Então é algo muito importante, porque a gente está acostumado com muita notícia de segurança, quando sai na mídia, e depois que acontece, meu amigo, é o famoso leite derramado, não tem mais o que fazer. Então tem que escrever. Um dos grandes problemas do Log4j é exatamente o conceito da observabilidade. O cara não pode corrigir aquilo que ele não consegue enxergar, que ele não consegue ver. E o problema do Log4j, o que eu tenho de Log4j aqui hoje usando, né? Não tenho observabilidade dentro das minhas ferramentas, eu não consigo enxergar onde eu tenho biblioteca vulnerável, né? O problema é que vai perdurar mais uns 3 a 5 anos, eu acho. O negócio que o Log4j foi exemplo, Cleber, mas todo dia aparece uma coisa nova. Todo dia aparece uma coisa nova que a gente não sabe. Não tem como. Então, tem que ter alguém, professor, olhando para você 24 horas por dia. Tem que ter. E senão você fica perdido, você é embolado nas costas. Tem um problema, você vai saber depois o que aconteceu. Aí não tem o que fazer mais. É só chorar e correr atrás do prejuízo. Legal, Fernandão. E para a gente ir agora para um estágio final, que tipo de profissional trabalha nessa área de Full Stack Observability, né, ou de observabilidade? Quem consome essas informações? Primeiro, quem consome essas informações e depois quem realmente trabalha nessa área, né? Que são as pessoas que estão por trás ali do que a gente diz sobre observabilidade dentro das empresas ou monitoramento de performance de aplicação. Qual é o tipo de profissional? Qual é a formação dele, bagagem anterior, se for um pouco de programação? Como é que está esse profissional da área de observabilidade? Perfeito. Lá no comecinho eu falei que tudo começa em operação, porque é ali que estoura. Eu tenho um amigo que foi falando para mim assim, é na operação que a família está reunida. É lá que dá problema. Então, normalmente, é a área que tem a dor onde estourou o problema. Então, começa por ali. Tá? Só que na operação tem várias equipes diferentes. Como eu falei, tem rede, tem quem tem controle do sistema, tem infraestrutura,
Essas áreas têm as soluções de si e não vão ser todas descartadas, não é esse o objetivo do FSO. Mas o FSO vai entrar junto nessa data até a observabilidade, fazer captura de métricas e a inteligência de correlacionamento. Então começa pela área de operação, que é quem mais utiliza, tá? Como o exemplo do caos também que eu contei para você, a área de desenvolvimento antigamente não gostava da PM porque apontava o dedo para o problema. Mas eles viram que não é um apontar o dedo assim de forma, você fez errado. Não, não é. Estou aqui para ajudar. Então a área de desenvolvimento também é uma área que usa bastante o APM, tá? O Observability, o FSO. Aí agora tem áreas novas, segurança. Também a segurança pode utilizar essa parte de runtime do FSO para entender se tem uma vulnerabilidade na aplicação. Aí, de novo, vou falar a palavrinha, cerejinha do bolo. Por que não área de negócio? Faz área de negócio também. Então, a gente começou, o FSO da Cisco, ela foi igual aquele peixe lá, a lula. Abriu assim, ah, os dedinhos tá pegando para todas as áreas. Todo mundo pode usar. Todo mundo pode. Porque tem para todo mundo um pouquinho. Mas o comum, que eu tenho a experiência de ver, é começando pela área de operação. Com essa possibilidade da área de negócio, eu já tive cliente meu que veio atrás da gente a área de negócio. Ela comprou o FSO, não foi a operação. A área de negócio. Falei assim, eu quero porque vai me dar a visão que eu não tenho. E vai te ajudar também, ó. Vai te ajudar também. Então, tem esse ponto também. Aí você perguntou assim também, quem consome. A sua outra pergunta foi Qual profissional que trabalha nessa área? Por exemplo, para um sales engineer, quais são os skills necessários, formação, para o cara estar aí um Fernando do futuro? Vamos pegar aqui a minha posição, tá? Que hoje eu estou aqui como Sales Engineer, que é o famoso pré-venda. Mas o cliente, vou falar um pouquinho do perfil do cliente que vai usar e que vai tomar conta da solução, porque já falei que tem várias áreas que usam, mas tem alguém que toma conta daquilo. E no perfil meu também. Não tem uma categoria específica de aprendizado, porque tem que ter um pouquinho de cada coisa. A minha história me passou por um pouquinho de tudo, tá? Como eu te falei, eu fui desenvolvedor, eu fui analista, eu fui para a área de operação, eu conheço o sistema operacional, eu conheço o banco de dados, um pouquinho de cada coisa. Não sou especialista em rede, mas eu conheço rede. Então, o perfil da pessoa para trabalhar nessa área que eu tenho aqui, primeiro de tudo, desse conhecimento, na minha opinião, chama-se atitude. A gente tem que ter atitude de correr atrás e aprender. Como eu te falei, quando eu vim para a PM, eu não sabia o que era PM. Eu sabia. E eu pensei que não ia ser contratado naquela época, porque tinha muitas pessoas fazendo entrevista já trabalhando em multinacional e tinha conhecimento muito grande, mas talvez me deram feedback depois, que a minha atitude de falar como que eu faço as coisas e correr atrás é o que me garantiu a vaga. Então, se você não tem um conhecimento, por exemplo, de sistema operacional, de rede, de banco de dados, não precisa ser especialista, mas tem que saber, no minimamente, como é que aquilo funciona. Não é obrigatório desenvolvimento, mas quem tem um conhecimento de desenvolvimento se dá melhor com a disciplina de monitoramento, na minha opinião. Por que isso? O monitoramento está lá no servidor de aplicação, compreendendo código. Eu tenho que conhecer um pouco de desenvolvimento, senão como é que eu vou explicar aquilo? Como é que eu vou entender aquilo? Está monitorando um aplicativo móvel, um navegador web. Se eu não tiver um conhecimento de desenvolvimento, fica difícil eu poder explicar o que está acontecendo e entender. Então, não é obrigatório saber desenvolver, mas é esperado que se saiba, sim, desenvolvimento. Não precisa saber todas as linguagens, mas é bom saber um pouquinho das principais. E é um mix. É um mix. É desenvolvimento, infraestrutura, sistema operacional e ambiente. O que eu quero dizer com ambiente? Servidor de aplicação. E agora, mais do que nunca, aí eu te falo que é obrigatório Cloud Native. Tem que saber microserviço. Sem isso aí, não tem como continuar. Não tem É um mix, né? O cara tem a base da engenharia da computação ou ciência da computação, que dá toda a base de sistemas operacionais, linguagem de programação, lógica de programação, rede, infraestrutura, seguranças, etc, né? Então, aquela base fundamental. Aí o cara que se desenvolveu mais em desenvolvimento
de aplicação que dá muito bem também, mas tem os caras de infraestrutura que monitoravam toda a infraestrutura da companhia também pode se desenvolver nessa área, um pouco de segurança, tem uma noção de segurança da informação, o cara de segurança da informação também tem uma amplitude em rede, sistemas operacionais também pode, ou seja, é uma área de muitas oportunidades e oportunidades de desenvolvimento também, né? Sim, sim. Por exemplo, eu falei também que hoje eu não trabalho mais profissionalmente como desenvolvedor, mas eu gosto muito. Quem disse que a gente não faz desenvolvimento, professor? Porque tem um conjunto de APIs para automatização, um conjunto de APIs de SDK para construir extensions. Eu adoro essas coisas. É meu parque de diversão. Me divirto. Boa. Então, por isso que eu falo o perfil de desenvolvedor e de conhecedor de aplicação é o que tem que ter um maior percentual de conhecimento. Os outros precisam ter também, mas não é o maior percentual é esse. Essa é a minha opinião, tá, Cleber? Pelo menos é o caminho que eu tracei. Não sei se é o correto. Fica o recado aí para a galera que tiver interesse de entrar nessa área, né? O Fernando falou de alguns skills importantes aí. Tem que estudar muito, né, Fernando? Se manter atualizado o tempo todo, principalmente com esse negócio de Cloud Native Solutions, os caras têm que estudar demais tudo sobre containers, Kubernetes, as nuvens aí, como Google, Amazon, Azure. O cara tem que estar atualizado, né? O tempo todo. Todo estudando. E a gente passa aperto, tá? Não vai achando que não passa, não, porque a gente passa. É comum estar conversando com um cliente e aparecer uma coisa que você nunca ouviu falar. Eu trato sempre da transparência. Eu não gosto de mentir, não está no meu dicionário. Quando isso acontece, uma dica para quem quer entrar nessa área é ser transparente mesmo. Então, assim, ó, eu não conheço ainda essa tecnologia que você está falando, essa linguagem. Imagino como é que seja, mas eu tenho que voltar para dentro de casa, dar uma pesquisada, uma aprendizada e voltar aqui para falar com você. Isso é só uma dica extra que apareceu no bate-papo aqui agora. Não, e vai ter. Esses dias mesmo a gente estava numa reunião, surgiu um negócio novo ali, eu falei, vou anotar, conversar com os engenheiros, depois a gente volta a falar nesse tema. Muito legal. E agora, para a gente ir encerrando, então, quais são seu recado final, dica para a galera que está seguindo a gente aqui, considerações finais aí, Fernando? Primeiro de tudo, nem que você trabalhe em qualquer área, ou você está vendo esse nosso bate-papo aqui, se me interessou, faça o que você tem que fazer com muita paixão, com muito amor, sério mesmo. Porque aí você vai perceber que você está fazendo aquilo sem dor, sem nada que te machuque. Você está fazendo aquilo porque você gosta. Aí todo o resto vem depois. Ganhar dinheiro é bom, mas não vai ser o principal ponto, porque se você pode até ter uma posição para ganhar mais dinheiro, mas não faz aquilo que você gosta. Eu passei por isso, fiz digamos, um rollback, voltei para uma posição para ganhar menos, mas para fazer realmente o que eu gosto. E quando você tem essa paixão, você tem que dedicar o tempo para poder aprender. Não adianta falar assim, eu sei microserviço, eu sei a linguagem e tal. Não adianta, porque daqui 6 meses já tem outra. Então tem que estar em constante aprendizado, tá? Então essas são as principais dicas que eu tenho aqui para vocês e para quem quiser entrar nessa área. Boa. Não tem a ver com linguagem, tem a ver com fazer com amor, fazer com vontade. Paixão mesmo, acordar de manhã e se desafiar, né, para fazer aquilo que gosta. Você está fazendo algo que chega no fim do dia, isso aqui está me irritando, não sei o quê. Prestar atenção, às vezes você está na área errada. Tem que fazer com gosto. É uma área bastante estressante, né, também, né, porque exige muito conhecimento, exige muita atenção, pesquisa, também é estressante, né. Mas legal, Fernando, muito obrigado mais uma vez. Onde é que o pessoal te acha aí, cara? Faltou. Vai ter aqui no finalzinho do vídeo, nós vamos colocar aqui o meu LinkedIn. Curiosidade também, meu nome é Fernando. Se alguém me perguntar no e-mail, eu vou falar meu e-mail profissional. Fernando, desculpa, gente, fdumont@cisco.com ou fernando.dumont@fdanudes.com. Mas eu não tenho problema falar meu pessoal aqui não, porque no LinkedIn tem. E é uma curiosidade, fernando.com.br. Olha o domínio, fernando.com.br. Só tem fernando.com.br. Já tentaram me comprar isso, Kleber, não foi pouco dinheiro que me ofereceram, não, mas esse vai morrer comigo.
E eu não Olha falei aí. também lá atrás. Olha aqui atrás dos meus quadrinhos. Eu estou nerd de carteirinha. Eu tenho Raspberry aqui em casa aos montes, adoro videogame. Mas quem quiser me encontrar, vai estar aqui o link do meu LinkedIn, aí tem todas as minhas informações lá, o contato, e vocês fiquem à vontade. Estou Você aqui usa Twitter? para ajudar. Usa E uma Twitter? comunidade, né, Cléber? Claro que é uma comunidade aqui. Vocês vão começar a ver agora conteúdo de vários amigos meus e alguns também, eu não sou esse bate-papo, não, conteúdo prático mesmo. Legal, Fernando. Muito obrigado. Agora, um recadinho final para o pessoal aqui que assistiu com a gente. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, né? A gente vai publicar muito mais conteúdo como esse. Acho que aqui a gente compartilhou um pouco da experiência e visão do Fernando. Então, tem muito mais no community.cisco.com. Vai em português, FSO, tudo ali. Nas redes também, YouTube, LinkedIn, tudo que for Cisco Community Brasil, você vai encontrar o nosso conteúdo. A partir do momento que você recebeu esse vídeo ou os nossos posts e compartilhar o nosso conteúdo com a hashtag WeAreFSO, você concorre aí a um brinde, e eu não vou dizer agora qual que é, né, Fernando? Mas tem um brinde da nossa comunidade Cisco, né, para os 10 primeiros que compartilharem WeAreFSO. Quem não gosta de brinde, né, Cléber? Quem não gosta? Pô, e aqui dentro da Cisco tem um monte de campanha dessa aí, eu compartilho de tudo, vivo ganhando camiseta, squeeze e tudo mais, é muito bacana, né? Legal, ó, e também oportunidades. A gente, cara, we are hiring, né? Nós estamos contratando o mundo inteiro. Então vai lá no cisco.com/jobs, procura também no site da App Dynamics, ou tudo, concentra no LinkedIn, vai lá, busca jobs, digita App Dynamics ou LinkedIn, ou Cisco, você vai encontrar um montão de oportunidades lá. Legal? Fechamos por aqui? Fechamos? Boa. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo aí e fica com todo mundo. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.